Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui, mais um momento de trabalho desse seminário. Eu sou Isaltino, coordenador do programa PARC aqui no estado de Mato Grosso. Estou substituindo o nosso secretário, Alan Porto, que teve uma agenda com o nosso governador e acreditamos que em breve ele vai estar retornando e aí ele assume a sua posição na mesa. Enquanto isso, eu vou estar aqui representando. Desde já, deixo aqui as desculpas do nosso secretário, né? E assim que ele retornar, ele volta à condução da mesa. Caso não seja possível, eu finalizo a mesa com vocês. Então, para começar a nossa discussão, é importante fazer algumas reflexões sobre o processo de financiamento da educação pública e quanto isso impacta no processo de ensino-aprendizagem das nossas unidades escolares. E, nesse sentido, a gente não pode deixar de destacar
né, as ações tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Por exemplo, o Fundeb, né, que nós temos aí hoje como uma importante fonte de mobilização de recursos para os municípios, para que a gente tenha processos significativos de utilização dos recursos públicos para a promoção de uma educação, principalmente que preze pela alfabetização das nossas crianças e, acima de tudo, para a superação das desigualdades sociais, né, que assim que o cenário pandêmico principalmente potencializou, uma vez que, né, nessa ausência de atividades presenciais nas unidades escolares, aqueles que detêm de menos tecnologia, por exemplo, os estudantes das escolas públicas, foram os mais afetados nesse cenário de ausência de atividades letivas nas unidades escolares. Então, para tanto, para a gente fazer uma reflexão hoje à tarde sobre a relevância do financiamento para a alfabetização das crianças e, principalmente, né, fazer lá pelo desenvolvimento integral dos nossos estudantes, principalmente dos estudantes das escolas públicas. Nós teremos a mesa com a Priscila Cruz e com o André Carvalho. Iniciando essa mesa, eu gostaria de apresentar a Priscila Cruz, que é presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em direito pela Universidade de São Paulo, presidente do conselho do Instituto Articule e membro dos conselhos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, do Museu de Arte Moderna, também atua, né, no Instituto Reúna e no Centro de Educação e Inovação em Educação da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Rodrigo Mendes. Então, Priscila Cruz, seja muito bem-vinda a essa tarde conosco aqui. Você terá 20 minutos para estar nos brindando com a sua fala e é uma honra estar nessa mesa com você. Bom, então, eu começo, Isaltino? Você pode começar, 20 minutos de fala. Tá ótimo, tá. Tinha entendido que eu ia falar depois do André, maravilha. Bom, então eu quero agradecer o convite, o Veveu me ligou, eu estava em Teresina, justamente acompanhando uma rede de ensino que tem uma qualidade da educação que é a maior entre todas as capitais, então eu me lembro bem quando o Veveu me ligou, eu falei, obviamente que eu participo, uma honra, um prazer estar com vocês. Quero agradecer também aqui os meus colegas de mesa virtual, o Isaltino e o André Carvalho, vou ficar feliz aqui também em aprender com vocês. E olha, a gente tem que colocar esse debate, essa mesa, o tema dessa mesa é muito importante, porque falar em financiamento para a educação e mais especificamente a alfabetização é algo muito importante e que o Brasil finalmente começou a enfrentar há poucos anos, há pouquíssimos anos. Imaginar que a gente tem aí um Fundef, depois Fundeb, agora o novo Fundeb, muito recentes, antes do Fundef, a gente está falando aqui do governo Fernando Henrique, quando o Paulo Renato foi ministro da Educação, a gente estava falando aqui de um sistema em que cada município e cada estado investia por aluno o dinheiro que tinha, então, estados mais pobres, municípios mais pobres tinham também menos recursos para o investimento em educação. O Fundef fez promoveu um novo equilíbrio de investimentos no ensino fundamental, depois o Fundeb em toda a educação básica. Então, esse é um movimento muito recente do Brasil. Inclusive, quando muitas pessoas, eu participo de vários debates, e principalmente economistas, pessoas de fora da educação, sempre trazem uma visão equivocada, a meu ver, de que o Brasil já investe muito em educação, porque investe 6% do PIB em educação, portanto, a gente já investe o que outros países investem, então não tem muito por que falar sobre o assunto, ou porque demandar mais recursos para a educação. Mas é muito importante que a gente coloque aqui duas ponderações em relação a isso. Primeiro que esse investimento de 6% do PIB é muito recente.
Faz pouquíssimo tempo que o Brasil, estou falando aqui a gente começou a dar uma arrancada de 15 anos para cá, que a gente começou a investir mais como porcentagem do PIB na educação básica no país, então é muito recente, e é muito desigual, né? Quando a gente olha o investimento per capita, aquilo que é investido por aluno no país, a gente ainda tem uma variação de 300% com o novo Fundeb. Com o Fundeb anterior, a gente tinha uma diferença de 500%, e sem Fundeb, se a gente não tivesse Fundeb, a gente teria uma diferença de 2.700% entre os alunos brasileiros. Então, de fato, o Fundeb foi muito importante para equalizar e fazer com que a gente não tivesse tantas distorções, mas a gente ainda tem, né, quando a gente fala, olha, tem 300% de diferença ainda, a gente tem municípios que investem 3 vezes mais do que outros, então ainda é uma diferença muito grande, então a gente precisa combater essa desigualdade no investimento da educação pública brasileira. Então, lembrando, é recente, é desigual. Então, eu queria tratar aqui dessa questão do financiamento da educação sob a ótica de algumas premissas, né? Uma primeira premissa é uma premissa sistêmica, né? Quando a gente olha para a alfabetização, a gente está olhando não uma etapa separada, um conjunto de alunos completamente separado de outros conjuntos de alunos das outras etapas. A gente tem que olhar a alfabetização como uma parte de um sistema muito maior, muito complexo, que envolve a educação infantil. Antes da educação infantil, o investimento na primeira infância, para frente, o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, o ensino superior. A gente tem que olhar para os professores, a gente tem que olhar para a gestão das escolas, para o financiamento, a gente precisa olhar para o projeto das escolas brasileiras, especificamente aqui eu queria trazer o tema da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, a alfabetização, ela se insere dentro de um sistema muito mais complexo. Então, falar sobre financiamento da alfabetização, a gente tem que olhar para isso. E por que eu trago essa premissa? Porque se a gente olhar e lutar e batalhar, e a gente precisa mesmo batalhar pelo financiamento dessa etapa, a gente precisa olhar para isso numa perspectiva mais ampla, porque a gente tem hoje, para vocês terem uma ideia, o aluno que chega para a alfabetização, o vocabulário dos alunos que têm uma renda maior, que estão no quintil de renda maior, o vocabulário deles é 4 vezes maior do que os alunos mais pobres. Isso impacta. Então, eu quero olhar lá para trás, para a primeira infância, até antes da pré-escola, né? Isso engloba também creche pré-escola, mas mais do que o sistema educacional, olhar para o atendimento à primeira infância. Por quê? Porque primeira infância a gente fala aqui de educação, saúde, assistência, cultura e esporte. É quando a criança começa a adquirir vocabulário. O vocabulário, os estudos todos têm mostrado que o vocabulário, mais do que ter alguém falando com a criança e a criança falando com alguém, é a interação da criança com os adultos, das crianças com as outras crianças, que fazem com que ela tenha um vocabulário maior, que ela consiga ter um repertório maior para aprender muito, né, tudo aquilo que ela tem potencial de aprender ao longo da sua trajetória escolar e ao longo de toda a sua trajetória de vida. Então, esse investimento na primeira infância, eu enxergo como um investimento na alfabetização também, né? Então, o que o Brasil não faz bem, a gente não tem um programa nacional para a primeira infância, né? O Criança Feliz, que é de visitação, são programas que pegam aspectos muito parciais desse desenvolvimento. A gente tem algumas experiências exitosas em alguns municípios, assim, experiências mais sistêmicas, mais completas, que olham e promovem para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e físico dessas crianças, né, porque a combinação desses desenvolvimentos todos vão fazer com que essa criança tenha ampla possibilidade de se desenvolver, aprender
e colocar o seu projeto de vida em prática. Então, o investimento na primeira infância faz parte, deveria fazer parte desse nosso pleito pela alfabetização, né? Não é possível que as crianças mais pobres cheguem com uma condição tão para trás em relação às crianças que têm uma renda maior. Quer dizer, a gente já começa a desigualdade educacional e, portanto, a desigualdade social e econômica logo na primeira infância. Então, existe uma outra ideia que eu queria colocar aqui, que, na verdade, é uma premissa, a segunda premissa que eu quero colocar aqui, que é a premissa do equilíbrio alocativo que a gente precisa garantir no país, né? Se a gente precisa olhar para a primeira infância, para a pré-escola, para o investimento nos professores, que eu também acabei não falando aqui, que é essa premissa da visão sistêmica, que é a premissa da gente olhar para o todo, tem uma segunda premissa, que é a premissa que, na minha visão, é uma das mais revolucionárias e uma das que a gente tem tido mais dificuldade em colocar em prática no Brasil, que é investir mais em quem mais precisa, né? A gente precisaria ter, e o Fundeb, ele avança nessa agenda, né, porque ele reduz as diferenças, porque quem recebe menos investimentos são os alunos mais pobres, mas o Fundeb, ele não conclui essa tarefa, né? A gente não só a gente não tem diferença entre os níveis socioeconômicos dos alunos, como a gente tem, inclusive, uma diferença para pior para os alunos mais pobres ainda no país. E o que a gente precisa é reverter completamente essa lógica, tanto na formulação, na implementação das políticas educacionais, para ter uma intencionalidade mais forte em relação ao combate à desigualdade. E aqui o que a gente precisaria levar muito, muito a sério é uma fórmula que é simples de ser dita, dificílima de ser colocada em prática, porque a gente é uma sociedade que não enxerga ainda a necessidade de se investir mais em quem mais precisa, né? Então, as crianças mais pobres deveriam ter, de forma inversamente proporcional à sua renda, investimentos em educação. Então, quanto mais pobre é a família de uma criança, é a família de um aluno, mais investimento deveria ser direcionado a ela. Por quê? Por justamente aquilo que eu comecei a falar aqui para vocês, que é o peso do nível socioeconômico, que é o peso da escolaridade dos pais, principalmente das mães, na aquisição de vocabulário, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças em casa, né? Como esse peso ele é muito forte para baixo para as crianças mais pobres, e é um peso para cima, né? Se dá para falar isso, mas assim, ele puxa para cima as crianças com nível socioeconômico mais alto, né? A gente precisa compensar esse efeito e ter um investimento maior nas crianças mais pobres. E aqui eu quero aproveitar esse momento para chamar a atenção de um projeto que eu acho absolutamente espetacular, extraordinário em Recife, que é o Compass. É um projeto que é justamente nessa direção, né? Então, é um centro, e aí é um centro físico, né? É um centro aterrissado no território, nos lugares mais pobres em Recife, um centro esportivo, cultural, tem biblioteca, tem robótica, tem centro comunitário, então tem tudo aquilo que as crianças e os jovens não têm em casa, eles têm que ter em algum lugar, e o governo precisa prover, porque as famílias não podem prover. Então, o estudante, tanto a criança quanto o jovem, não pode ter o seu futuro sendo condicionado à renda da sua família. E a gente já sabe, isso é dado, então não tem como a gente fechar os olhos para isso, que o nível socioeconômico pesa demais nessa equação. Então, de fato, a gente não pode fazer com que isso seja determinante desse desenvolvimento da criança. Outro elemento que eu quero chamar a atenção aqui, e aí entrando mais especificamente no Fundeb, são os fatores de ponderação. Eu até fiz aqui, onde está o meu celular? Eu até fiz aqui uma cola. A gente tem aí um desafio muito grande, aqui,
que é uma discussão que não foi finalizada no Fundeb, que são dos fatores de ponderação, né? Os fatores de ponderação, eles servem para poder calibrar o que vai ser investido por etapa por aluno, né? Então, por exemplo, a educação integral, ela vale mais, né? Então, ela tem um fator de ponderação maior do que o parcial, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui para vocês que a gente tem hoje vigentes os seguintes fatores de ponderação. Creche em tempo integral pública, 1,3. Então, você tem um multiplicador de 1,3 do que seria o ponderador 1 do Fundeb. Creche em tempo integral conveniada, 1,1. Pré-escola em tempo integral, 1,3. Então, vocês vejam que a gente tem aí um ponderador acima de 1 para essas etapas todas que são prévias ao Fundamental 1. E aí vai, creche em tempo parcial pública, 1,15. Aí começa um problema, creche em tempo parcial conveniada 0,8, né? Então tem aí um investimento que precisa ser colocado adicionalmente, pré-escola em tempo parcial 1,05, e aí vem o ponderador 1, né? Que na verdade é a base de todos os outros, que são os anos iniciais do ensino fundamental urbano, que tem o fator de ponderação 1. Então vocês vejam que a gente tem aí um desafio para o investimento nessa etapa. E aí a gente vai, 1,10, 1,20, ensino médio urbano 1,25, ensino médio no campo 1,3, e aí a gente tem aí vários ponderadores, os que estão abaixo de 1, a educação de jovens e adultos com avaliação no processo, que é 0,8, e justamente creche parcial conveniada, que também é 0,8. Então, a gente tem esses ponderadores, o cobertor é curto, e vocês percebam que na educação básica, tirando creche conveniada e educação de jovens e adultos, o terceiro menor ponderador é do Fundamental 1, sendo que grande parte das matrículas do Brasil são em tempo parcial e as crianças se alfabetizam nessa etapa, né? Então, tem aí um desafio, ele não será enfrentado, pelo menos pelo que eu tenho observado, no Congresso Nacional nesse ano. Essa deve ser uma discussão que vai ficar para o ano que vem, muito provavelmente não deve ser concluída essa discussão nesse ano. Então, esses ponderadores que já vinham do Fundeb anterior, eles vão permanecer, né, eles permanecem nesse ano, e alguma discussão, talvez, aí mais finalística aconteça no ano que vem. Então, eu não sei como que está meu tempo, Isaltino, porque eu acabei aqui não contando, eu não sei se... Nós ainda temos mais uns 5 minutinhos aí, Priscila, pode ficar tranquila. Tá? Então tá ótimo, então tá bom. Então, eu queria aqui chamar atenção para essa discussão que vai acontecer no Congresso Nacional e que deve impactar o financiamento dessa etapa. Por fim, eu quero fazer a minha quarta premissa de debate aqui, que é a necessidade da gente olhar não apenas para o município como um responsável pela alfabetização. Então, da mesma forma que a alfabetização ela não é uma responsabilidade apenas do Fundi-1, né? É muito fundamental que a gente olhe para a primeira infância e para a pré-escola, a educação infantil. Da mesma forma que a gente precisa olhar para esses fatores de ponderação, a gente também precisa olhar para essa etapa do Fundamental 1, não apenas como uma responsabilidade dos municípios. E eu acho que o Bem Maior tem feito um trabalho muito fundamental nesse sentido, né, atuando justamente nessa premissa que precisa ser alterada no Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa distribuição de responsabilidades na educação básica, colocando para os municípios grande parte, né, dessa responsabilidade. Quando a gente olha toda a educação infantil, todo o Fundi-1, quando eu falo aqui todo, não é exatamente 100%, mas é praticamente todo o Fundamental 1, e
51% das matrículas de Fundamental 2. Então, a gente tem nos municípios, de forma desequilibrada, desproporcional à sua arrecadação, desproporcional, inclusive, à capacidade técnica dos municípios, uma responsabilidade muito grande. Então, vem aqui a quarta premissa que eu queria colocar para vocês, que é a premissa da distribuição e coordenação dos esforços, né? Para isso, existe uma discussão nacional, que é do Sistema Nacional de Educação, cujo relator é o deputado Edilvan, do PDT do Ceará, que vem fazendo uma discussão muito aprofundada para criar sistemas de colaboração e de divisão de tarefas mais proporcional ou mais ajustadas à nossa realidade. Mas o Sistema Nacional de Educação, ele não vai dar conta de resolver tudo. Por isso que iniciativas de alfabetização em regime de colaboração, Estado, municípios, né? O Estado entender que ele precisa atuar também como coordenador dos esforços educacionais dos municípios que o compõem. Esse é um caminho que ele claro que no Ceará ele é mais antigo, né? Ele tem mais tempo, mas na educação brasileira é uma discussão num porte mais forte, mais recente. Então, é uma pauta que entrou de forma mais forte nos últimos anos, e isso vem fortalecendo as estruturas para que a gente justamente consiga garantir a alfabetização de todos, entendendo que, óbvio, que a gente precisa lutar por mais recursos, demandar mais recursos, principalmente cobrar do governo federal mais recursos e que brigue na definição do orçamento os recursos para a educação, porque o governo federal ele pode suplementar estados e municípios com os recursos que faltam, né? E a gente vive um governo federal que não só não luta por mais recursos, como abre mão de recursos, briga na justiça para que a educação tenha mais recursos, como foi o exemplo da conectividade para os alunos e professores na pandemia, agora com 5G, e também não faz a plena execução orçamentária. No ano passado, o Todos para a Educação faz esse monitoramento, o Ministério da Educação não chegou a executar nem 70% do dinheiro que eles já tinham. Então, a gente tem aí um problema grave no governo federal, mas estados e municípios, a colaboração entre estados e municípios vem crescendo no Brasil, a gente não pode deixar de cobrar que o governo federal faça a sua parte, mas estados e municípios vêm fazendo um bom trabalho e crescente de colaboração Estado-municípios em várias políticas públicas. Acho que a alfabetização foi uma disparadora, né, foi uma área disparadora dessa colaboração, a gente tem visto mais colaboração acontecendo no país a partir dessa primeira experiência. Eu tenho conversado com vários governadores do país, e esse é um tema que eu fico feliz, que é um tema que surge de forma espontânea dos próprios governadores. Antes era uma pauta que a gente precisava introduzir, né, e fazer com que esse fosse um tema da conversa. Hoje, cada vez mais eu tenho percebido, e essa é uma percepção importante, porque isso mostra a disposição, a vontade política, o direcionamento que o governador tem dado para a Secretaria de Educação, que é o entendimento que o Estado ele não é responsável apenas pelos alunos das redes estaduais, mas ele é também corresponsável, junto com os municípios, pelos alunos que estão nas redes municipais do seu estado. E também, a partir de uma lógica de compartilhamento de boas experiências, os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas vêm também discutindo e trocando mais experiências de forma mais horizontal. Dada a ausência do governo federal, essa tem sido um tipo de atuação que vem crescendo também pelo país. Então, uma outra forma de crescer, né, e de dar mais tinta para o financiamento, para essa etapa da alfabetização, é o de justamente, através da cooperação técnica, através da colaboração, o Estado, junto aos seus municípios, fazer com que esse investimento cresça, seja mais bem focado, focalizado, mais para os alunos mais pobres, olhando também para a primeira infância e pré-escola, olhando para as discussões
do país como os ponderadores, os fatores de ponderação no Fundeb, mas essa liderança dos estados é algo fundamental para que a gente consiga avançar nos resultados e, mais do que resultados, no direito que essas crianças têm a uma educação de qualidade, de alfabetização, para que elas tenham uma trajetória escolar de sucesso, que elas tenham tudo aquilo que elas têm direito de aprender sendo atingido. Então, eu finalizo aqui para ouvir o meu colega André Carvalho, e Isaltino, muito obrigada aqui pela sua mediação. Nós que agradecemos, Priscila, excelentes ponderações, né, nessa tarde, e eu apresento, né, o André Carvalho, que é sócio, diretor na Civitas Assessoria e Consultoria, consultor da Associação Bem Comum, da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará e do Sindicato dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará. André, bem-vindo à mesa, você terá 20 minutos, né, para fazer as suas considerações, e aí a gente vai dialogando no transcorrer do tempo, informando para você, e posterior à sua fala a gente vai fazer alguns fechamentos, tá? A palavra é com você, André. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a mediação aí do Isaltino. Espero poder encontrar aqui virtualmente o secretário Alan Porto. Agradecer, né, e dizer que é uma honra participar da mesa com a Priscila Cruz, né, que eu tive a oportunidade de conhecer apenas aí pela mídia e pelo bom trabalho que vem executando à frente do Todos pela Educação. E dizer que o tema hoje ele é muito importante e que as nossas falas, Priscila, elas são complementares, né? Porque acabou que a preparação que é basicamente feita aqui por mim, ela segue a linha da questão do ICMS educacional, que é exatamente o final da tua fala, né, do fortalecimento do regime de colaboração, que é tão importante quanto, né, todo o destaque que vem acontecendo aí no novo Fundeb e nessa evolução, digamos assim, do equilíbrio do financiamento da educação. Então, peço a todos licença para compartilhar aqui uma pequena apresentação, tentarei aqui me ater ao tempo. Vamos lá. Antes de começar propriamente no tema da apresentação, gostaria de destacar que a gente vivencia uma transição no financiamento educacional, em que basicamente nós tínhamos a base apenas na distribuição relacionada a matrículas, e que no momento a gente tem uma base agora que não só apenas a matrícula é responsável por toda a distribuição do recurso educacional, mas também os resultados educacionais. E aí essa transição, ela acontece trazendo aí 3 pontos importantes. A redistribuição de recursos financeiros sob novos critérios educacionais, o fortalecimento do regime de colaboração e o engajamento dos gestores maiores para que os gestores municipais, né, principalmente, tenham bons resultados educacionais e assim possam fortalecer, robustecer o seu financiamento educacional. Tudo isso tem uma consequência lógica, que é o melhor desempenho, não apenas da alfabetização, mas principalmente ali da educação básica. E acaba que a situação ela é de causa e efeito, porque você busca o desempenho, né, o melhor desempenho para robustecer o seu... Também você busca o melhor desempenho para robustecer o seu financiamento. Então, fica sendo uma questão de ciclo, que foi muito importante nessa transição de financiamento. Então, toda a pauta que a gente vai colocar para discutir, depois ouvir quem fizer as perguntas, é baseada nessa transição de financiamento, que se inicia numa estrutura existente de financiamento educacional, basicamente fortalecida na Constituição de 88, e que teve aí, ao longo de alguns anos, grandes marcos, até citado pela própria Priscila, como o Fundef, o Fundeb e agora o novo Fundeb, e que também tem um marco super importante, que é o fortalecimento de uma política de redistribuição do ICMS baseada em critérios educacionais
que se iniciou no estado do Ceará em 2007, que agora foi recepcionada no texto constitucional junto com a perenização do Fundeb. Então, a gente inicia mostrando a estrutura de financiamento que há nos municípios e nos estados para que possamos ter uma conclusão lógica daquilo que é possível fazer dentro do financiamento existente, das fontes de financiamentos existentes, quais são as fontes nas quais você pode ter um incentivo sistêmico da educação. Então, você vê aqui o quadro para municípios, você tem todas as transferências constitucionais, legais e tributos que fazem parte da aplicação mínima constitucional em municípios. Você tem o Fundeb, você tem os programas do FNDE, programas de apoio à alimentação escolar, programa de apoio ao transporte escolar, e você tem a cota salário educação. Quando a gente observa todo esse quadro, há duas fontes, basicamente, em que você pode conduzir política sistêmica da educação. A primeira é o Fundeb, né, que já se iniciou na época de Fundef e agora já está numa transição contemplando também resultados, como já foi dito. E a segunda é o ICMS, que é uma distribuição, um tributo estadual, e que o Estado, o governo do Estado, tem o direito de estabelecer critérios através dos quais ele distribui o seu recurso, né, para os municípios. Logo, uma alteração no ICMS pode ser feita a nível estadual e terá um efeito sistêmico, porque vai se dar em todo o território estadual. Então, baseado neste quadro de municípios e agora no quadro de estados, que também confirmam o que acabou de ser dito, né, ICMS e Fundeb, as políticas de financiamento educacional estão sendo feitas nas alterações de ICMS, né, de distribuição de ICMS e na evolução do Fundeb. Tá? Vamos entrar aqui com a discussão de como isso vem acontecendo, para a gente depois discutir os impactos na alfabetização. Bom, as grandes transições se iniciaram ali no Fundef, como bem dito já pela Priscila, há pouco, evoluíram para o Fundeb, né, melhorando aí, contemplando toda a educação básica e alterando um pouco o conceito de valor por aluno, e agora, com o novo Fundeb, com outras inserções de novos valores por aluno, né, novos tributos que se inserem aí na cesta para um valor por aluno total, o conceito de resultado também para a distribuição dos repasses, mas nesse meio tempo aí, entre Fundeb e novo Fundeb, surge exatamente a discussão do ICMS educacional. No estado do Ceará foi exatamente no ano da sanção da lei do Fundeb, quando o estado do Ceará deu início ao PAIC, em 2007, e que implementou parte do ICMS a ser distribuído de governo estadual para municípios sob critérios educacionais, e ali se iniciava a parte de recursos que levavam em conta, né, a parte de financiamento que levava em conta resultado educacional, e era uma política do governo estadual, agora robustecida a nível federal, com o novo Fundeb, que também tem o valor por aluno atrelado a resultado, que passará a viger a partir do ano de 2023 em forma de repasse financeiro. Nessa transição explicada, em que a gente tinha Fundef e Fundeb com a matrícula como a única base, né, para a distribuição de repasses, e agora a gente tem no novo Fundeb não apenas a matrícula, nessa transição de modelos de financiamento, nós temos 3 valores por aluno, do antigo Fundeb, o valor por aluno ampliado, né, o fiscal ampliado, digamos assim, que é o VAT, e temos também agora os resultados educacionais como base para o repasse de uma complementação que o governo federal fará a partir de 2023. E aqui a gente chama a atenção que estes resultados educacionais, a serem medidos, né, a nível nacional agora, no final do ano, terão também alguns pré-requisitos que devem ser cumpridos pelos entes federativos de todo o Brasil. Os governos estaduais, por exemplo, devem fortalecer o regime de colaboração, implementando a política do ICMS educacional, isso como forma de um pré-requisito, né? E as gestões municipais e estaduais devem fazer as suas seleções de gestores escolares também por critérios de desempenho e mérito,
como forma de pré-requisito para acessar essa nova fonte de financiamento que é atrelada a resultado, que veio agora, né, no âmbito do novo Fundeb. Em meio a esses dois modelos, que tem a matrícula como base, e um outro modelo mesclado, que tem matrícula e resultado educacional, a gente tem o ICMS educacional, que leva pura e simplesmente em consideração o resultado educacional, sem o peso populacional, digamos assim, de uma matrícula, né, de uma componente como a matrícula. Então, isso quer dizer que, desde 2007, vamos pegar o Ceará como exemplo, que é o mais antigo, né, já se vão aí 14 anos de implantação, você não tem diferenciação entre tamanho de rede para a distribuição do ICMS entre governo estadual e municípios no tocante à parcela da educação. A única componente levada em consideração é o resultado educacional, e assim está previsto também na emenda constitucional do Fundeb, né, em que todos os estados, até agosto de 2022, deverão mudar suas respectivas legislações, constituições estaduais ou através de projetos de leis estaduais, contemplando o critério educacional como redistribuição do ICMS, e aqui a gente começa a entrar mais a fundo nessa questão do ICMS, tá? Só para a gente ficar na mesma página, tínhamos, antes da emenda do Fundeb, do total do ICMS arrecadado pelos estados, 75% ficam nos estados, né, governos estaduais, 25% ficam nos municípios, vão para os municípios, através de critérios que são parte desses critérios, 25% desses critérios eram estabelecidos pelos governos estaduais, conforme eles bem entendiam, né? E nesses critérios, você tinha aí, basicamente, população, área territorial, um critério equitativo, ou seja, frações iguais aí para todos os municípios dos estados, critérios fiscais, critérios ambientais, mas pouco se encontrava, né, e pouco se encontra, a gente pode dizer ainda, porque estamos bem no início dessa transição, critérios que contemplem políticas públicas. Então, quando houve a inserção em 2007, lá do Ceará, do ICMS educacional, foi exatamente uma quebra de paradigma em que, dos 25 pontos percentuais sobre os quais o Estado podia legislar, estabeleceu-se 18 pontos como critério educacional nas avaliações de segundo ano do ensino fundamental e de quinto ano do ensino fundamental. Pois bem, na legislação atualmente vigente, né, com a mudança da Constituição, perenizando o Fundeb, previu-se que agora os estados podem legislar sobre 35% daquilo que se pode distribuir de estado a municípios via ICMS, sendo que dos 35 pontos, 10 pontos percentuais obrigatoriamente devem ser sob a ótica de critérios educacionais. E aí você tem a movimentação, né, até porque é constitucional, de todos os estados do Brasil em recepcionarem essa legislação que vem da Constituição Federal e fazerem os seus modelos, implementar essa política de gestão sistêmica educacional a nível de cada território estadual. Para termos noções aí dos números, o ICMS Brasil hoje corresponde a 522 bilhões, números aí de 2020. O ICMS educacional seria o responsável por movimentar algo como 10 bilhões de reais, né, que seriam redistribuídos, isso aí não é dinheiro novo, mas seria uma redistribuição de volume financeiro bem interessante, bem impactante, para municípios que melhor desempenharem, né, nos seus resultados educacionais de acordo com as avaliações censitárias a serem implantadas aí a nível de cada estado. O índice de qualidade a ser medido, e aqui eu trago um pouco do modelo Ceará, ele levaria em consideração a proficiência dos municípios, a participação dos alunos no exame de avaliação censitária e, principalmente, a Priscila falou bastante sobre a questão da desigualdade, né? E aqui eu peço até depois, Priscila, que você possa falar novamente sobre o projeto em Recife, porque eu não tomei nota do nome do local, que eu achei bem interessante, gostaria bastante de dar uma pesquisada depois. Uma vez que foi falada essa questão da desigualdade,
Este modelo do Ceará ele traz uma componente, essa terceira componente, muito importante, que é o fator de universalização do aprendizado. É uma componente estatística que basicamente leva em consideração os desníveis, né? Não adianta você ter um aluno com nota 100 e um aluno com nota 500, que aí você vai ter uma média de 300, porque você vai estar muito desnivelado. Então, essa variável, ela considera que o ideal é que todos permaneçamos ali próximo a um resultado médio, que seria o mínimo para a melhor qualidade, o melhor desempenho daquele ente federativo. Então, essas três componentes, de duas formas: o resultado do último ano e a evolução do resultado entre o penúltimo e o último ano. Isso tudo para incentivar aquelas redes, aqueles municípios menores que eventualmente estejam, digamos assim, mal colocados, né, no eventual primeiro ranking, mas que eles possam melhorar, que possam evoluir e, assim, também terem um desempenho, um índice de qualidade educacional que traga isso no seu modelo e que também reflita no financiamento da educação. O que a alfabetização tem a ver com tudo isso que foi dito aqui? As maiores ponderações dos índices de qualidade educacional já implantados, todas as maiores ponderações, e aqui também faço aqui uma alusão à fala da Priscila, quando se referiu às ponderações do Fundeb, e que realmente a ponderação ali dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, que é 1, e a alfabetização está ali, de repente é uma reflexão a se fazer. Aqui, neste modelo do ICMS educacional, em todos os locais onde estão implantados, as maiores ponderações são na alfabetização. Então, acaba que, para se ter um bom índice de qualidade educacional, tem que haver um investimento interessante, ordenado, principalmente, na alfabetização, que gera um índice de qualidade educacional positivo, que gera um aumento de recursos para os municípios, no tocante a ICMS, que, obviamente, é um tributo vinculado, gera também um maior investimento educacional, um maior financiamento. E tudo isso vai, como foi dito no começo, é um ciclo. Com mais recursos, você vai investir mais na alfabetização, que gera mais resultados, e tudo isso vai acontecendo de forma gradativa, né, e melhorando relativamente, porque os índices eles são todos calculados de maneira relativa e não de maneira absoluta. Chegando aqui ao final, a nossa conclusão sobre tudo que foi colocado, sobre o fundamental, que é de estarmos num momento de transição de formatos de financiamento, entre um formato que seria apenas de matrícula para um formato que é de matrícula mais resultados. Alguns pontos são importantes aqui para destaque final, tá? Antes da gente apresentar um pequeno caso, um estudo de caso aqui de um município do interior do Ceará. Primeiro dos pontos, já dito aqui inúmeras vezes, resultados educacionais na composição do financiamento. Em se tratando de recurso federal, Fundeb, complementação VAR, que está totalmente atrelada a resultado. E em se tratando de repasses de governos estaduais para municípios, o critério educacional agora constitucionalmente inserido para que obrigue, né, aí, digamos assim, os estados a implementarem sua nova forma de distribuição desse repasse. Segundo ponto, as maiores ponderações são sempre oriundas dos resultados da alfabetização, que garante que há a necessidade de se ter um investimento em alfabetização para se ter o melhor índice de qualidade educacional e, portanto, uma melhor política de financiamento da educação. Terceiro, toda essa situação, e aí a gente fala com propriedade, por conhecer aqui alguns entes federativos do Ceará, gera incentivo à elaboração de programas municipais próprios. Você já tem vários municípios que implementaram leis próprias, programas próprios, incentivando, né, a questão da alfabetização, fundamentalmente, com vistas a chegar a um patamar de índice de qualidade educacional sempre maior do que era no ano anterior. Então, isso é muito importante, porque engaja, principalmente, o gestor municipal maior, o prefeito da cidade. E quarto e penúltimo ponto, fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e municípios.
aí você tem uma situação importante, que é a realização de avaliações censitárias e a gestão educacional sistêmica, é a coordenação através do suporte do governo estadual para que haja toda uma política de formação dos educadores, toda uma política de material, toda uma política de realização de avaliações e que tudo aconteça numa coordenação, tendo esse braço firme aí do governo do estado, que tem sim que dar esse suporte, estabelecendo um fortalecimento do regime de colaboração. Por fim, gostaria de fazer um destaque importante também relacionado à municipalização do ensino fundamental, que a gente considera um desafio. O estado do Ceará, e aí eu reputo a isso também os bons resultados aí reconhecidos no estado, o estado do Ceará tem 98% das suas matrículas do ensino fundamental municipalizadas. Então, você tem uma facilidade de pôr em prática toda essa questão do ICMS educacional, principalmente, de fortalecer o regime de colaboração. Mas nós temos ainda estados do Brasil com 60%, com 50% e alguma coisa, 55%, 56%, e esses estados encontrarão uma certa dificuldade, então a gente pontua como um desafio nacional a ser pensado a municipalização do ensino fundamental. Para finalizar aqui a fala, apenas ilustrar, para a gente ter noção de um fato prático, um município pequeno do estado do Ceará, o município de Solonópolis, município com 18.389 habitantes, com 3.112 matrículas, atualmente sexto colocado no ranking estadual da alfabetização. Já foi, dentre os 184 municípios cearenses, recentemente foi o 184º, ou seja, foi o último colocado no ranking, hoje é o sexto colocado, por ter entendido muito bem o sistema, por ter estabelecido um programa próprio, por ter feito várias leis voltadas a essa situação do regime de colaboração, por ter atuado com foco na alfabetização. Então, você tem aí um município que, com tudo isso, conseguiu trazer um ganho de 2 milhões e 100 mil reais anuais, por ter entendido que era importante, por ter entendido a sistemática da nova forma de financiamento atrelada aos resultados educacionais. Esse ganho, que pode parecer pouco para municípios maiores, mas em termos relativos é um ganho super importante, corresponde a 4% da receita total do município. E hoje a gente sabe que município que tem 5% da sua receita corrente líquida como potencial de investimento, ele está bem gerido, é um município que tem uma gestão fiscal boa, Então, você vê, só com a educação, entendendo toda essa sistemática de desempenho, o município conseguiu encontrar aí quase os 5%, que são, digamos assim, os valores ideais para você ter um potencial, uma capacidade de investimento numa gestão municipal. Então, eu finalizo aqui a minha fala, mais uma vez, fazendo menção à questão da inclusão dos resultados educacionais no financiamento e, lógico, com um peso bem maior para a alfabetização, como foi demonstrado aí nas nossas análises. Aproveito para agradecer a participação e a gente fica aguardando aqui as perguntas para debater melhor. Obrigado a todos. Obrigado, André, pela fala. Nós compilamos algumas perguntas aqui no chat, e tem algumas para a Priscila, outras para o André. Eu vou fazer primeiro as perguntas relativas à Priscila, e a Priscila tem 10 minutinhos aí para estar formulando as respostas. Eu tenho uma pergunta também, eu tentei compilar aqui algo. Eu vou te falando, Priscila, eu acho que você pode responder todas em conjunto, para dar uma fluidez. Tem uma pergunta que estava mais ou menos assim no chat, mas como podemos fazer esse investimento? Então, deixou bem aberto. Tem uma outra que, quais são as melhores maneiras de acompanhar ativamente essas tratativas de legislação como sociedade civil? Às vezes, elas parecem inacessíveis e distantes. Você tem dicas para acompanhar, acessar? E aí, quando você estava na sua fala, Priscila, eu estava aqui fazendo a reflexão, que você estava falando da premissa da visão sistêmica, e quando isso chegar na cultura organizacional das unidades escolares, talvez seja mais ou menos essa inquietação que essa segunda pergunta traz. E aí uma pergunta que eu formulei aqui, que também foi uma inquietação, que eu achei que a sua fala
acabou despertando positivamente na gente, né, de fazer esse processo de reflexão de alguns pontos das políticas públicas. Em termos de visão sistêmica, a política de tempo integral, então, ela direcionada ao ensino fundamental e à educação infantil, seria uma ação que teria possivelmente um resultado pedagógico, educacional, de investimento com maior amplitude do que o investimento da política de tempo integral direcionada especificamente ao ensino médio? Porque essa acho que é uma discussão que a gente tem muito tangente no Brasil com o processo de implementação do tempo integral. Isso é uma característica dos novos currículos, né? A base traz essa concepção de desenvolvimento integral e, naturalmente, ela é muito mais marcante na organização do ensino médio, todo o processo de reforma, do que necessariamente para o ensino fundamental. Então, a minha pergunta é, em termos de visão sistêmica, nós teríamos que fazer uma reflexão, então, como direcionar o tempo integral no Brasil? Essa seria. E aí, Priscila, com a palavra a você. Obrigada, Exaltino. Obrigada agradeço pelas perguntas. Eu acho que eu vou responder em menos tempo do que 10 minutos, tá, Exaltino? Até aí eu deixo mais para o André aqui, que trouxe uma visão muito... Parabéns, André, gostei muito da tua apresentação, foi excelente. Olhando aqui para essas 3 perguntas, vamos lá. Como fazer esse investimento? Eu acho que essa é a pergunta que vale um país, né? Não é só uma geração, não é só educação, isso vale um país. Se a gente realmente acredita, eu acho que a gente tem que ter, dentro da nossa militância pela educação, e acho que todo mundo que está aqui assistindo esse seminário, participando desse seminário, pode até não se autodenominar militante, porque trabalha na educação, mas somos todos militantes, somos todas pessoas que defendemos a educação pública de qualidade. E eu acho que a gente tem fracassado, de certa forma, em sair da posição da educação como uma área importante para uma área prioritária, né? E a gente ainda não conseguiu fazer essa transição no país por uma série de razões, mas a gente precisa fazer essa transição porque quando a gente se torna, né, quando a educação se torna uma área prioritária, a tua pergunta ganha uma relevância muito maior, porque o que fazer com esse investimento deveria ser o debate nacional. A gente não tem conseguido colocar no debate nacional a alocação dos recursos, o que precisa ser priorizado. A gente ainda tem assim, um grupo muito pequeno de pessoas que discute política educacional, alocação, o que deve ser feito, modelagem de política pública, olhar para os bons exemplos que a gente tem no Brasil e fora, mas especialmente hoje no país, a gente tem uma série de bons exemplos, né? O ICMS Educacional do Ceará é um deles, o tempo integral de Pernambuco é outro, e é importante a gente reconhecer isso, porque isso faz parte da resposta para o Exaltino, mas a gente precisaria ter eu gosto de usar essa palavra, tem gente que não gosta, mas assim, a gente tinha que ter uma obsessão por discutir como utilizar os recursos da educação, qual que é a melhor forma de desenhar uma política pública, como implementar essa política pública, aquilo que eu coloquei. Então, vamos enfrentar os desafios que existem da gente colocar mais recursos para os alunos mais pobres. Como que a gente faz isso? Como que a gente reduz a desigualdade educacional? Como que a gente trata a pedagogia? A gente está aqui falando de política educacional como se não tivesse nenhuma relação com a pedagogia, mas com a pedagogia, como que a gente forma melhor os professores, como que a gente tem, por exemplo, tem aí na pergunta do Exaltino o tempo integral, mas o tempo integral tinha que ser para a formação dos professores. Deixa eu relembrar aqui um dado para vocês, a gente mostrou isso no nosso último anuário da educação brasileira, do que o Todos pela Educação publica todos os anos, por isso que é um anuário. O que mais cresce no país são os cursos à distância de formação de professores. Então, ele já superou 50%, são cursos que não têm preparado o professor para uma atividade que é absolutamente complexa, e a gente precisa enfrentar essa discussão. Então, essa pergunta do como, ela é fundamental, e tem uma etapa que a gente precisa vencer, que é a de realmente tornar a educação
a área prioritária para a reconstrução do Brasil. Eu escrevi um artigo para a Ilustríssima, na Folha, e eu quero repetir essa ideia aqui, que é o seguinte: o Brasil, ele caiu numa armadilha de acreditar que a gente tem que ter planos econômicos ou instituições fortes, ou que a gente precisa ter uma iniciativa privada forte, robusta, para poder ser um país grande. Mas por trás disso tudo, por trás dos partidos, por trás dos partidos, por trás das empresas, por trás das instituições, por trás das inovações, por trás de tudo, são pessoas, né? E o investimento nas pessoas, em termos de política pública, acontece na educação, e a gente não leva a sério essa ideia. A gente acha que a gente pode ser um país melhor, pulando essa etapa de investimento nas pessoas. Trazendo agora para um exemplo mais recente, a gente acabou de ter o apagão ontem de Instagram, Facebook e WhatsApp. Grande parte das nossas comunicações ficaram paralisadas. E a gente tem aí acho que ontem ficou muito claro que a gente depende de poucas empresas, no caso, uma empresa, que é o Facebook, que controla grande parte das nossas comunicações. Bom, logo vem a ideia que a gente precisa diversificar. Mas para a gente diversificar, é importante que o Brasil seja um jogador ativo dessa diversificação de tecnologias. Para isso, ele precisa produzir tecnologia. Para produzir tecnologia, a gente precisa investir em educação, a gente precisa acreditar que são as pessoas que vão produzir as inovações tecnológicas, que vão fazer com que a gente não dependa apenas de uma única empresa, e que esse apagão acabou aí criando uma série de dificuldades para tantas pessoas ontem. Então, essa priorização da agenda educacional, ela é fundamental. E, mais especificamente, eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. O Todos pela Educação resolveu responder essa tua pergunta. Então, a gente construiu um documento que se chama Educação Já. Ele foi feito em 2018 e a gente atualizou. Ele acabou de entrar no site do Todos pela Educação, ele acabou de subir no site, ele subiu hoje no site do Todos pela Educação, então vocês têm lá acesso, é o Educação Já 2022. Esse documento, ele traz justamente o que o Brasil precisa fazer para melhorar a qualidade da educação. Tem um capítulo dedicado a financiamento, mas tem capítulo dedicado à gestão das redes e gestão escolar, como resolver o nó do Fundamental 2. O Fundi 2 hoje é um grande nó que a gente tem. Como que a gente amplia os resultados da alfabetização no Brasil? Aí tem uma série de experiências que foram a base, a inspiração das propostas e da modelagem de política que está lá presente no documento, especialmente a experiência cearense. Como que a gente expande o tempo integral, como que a gente melhora a formação de professores, como que a gente melhora a carreira dos professores, salário de professores. Então, assim, a gente tem ali, são 24 medidas, a de 2018, a gente agora colocou mais medidas em 2022, porque agora tem pandemia, tem as medidas de curto prazo. Então, existe uma tarefa gigantesca que a gente precisa ter um exército de pessoas bem preparadas, motivadas para poder cumprir uma tarefa histórica. Eu sempre acredito que quem está preocupado com a educação hoje tem que cumprir uma tarefa histórica, que é a de colocar a educação como uma prioridade e batalhar muito para que a educação seja de qualidade para todos. Então, tem esse documento que o Todos para a Educação produziu e que entrou no site hoje, não vai ter um lançamento nem nada, está lá, está para debate. Inclusive, quero aqui pedir para a Organização do Bem Maior, se vocês tiverem comentários, sugestões, que o Bem Maior nos ajude a fazer a ponte com todos vocês, ou que o Bem Maior também ajude a compilar essas sugestões, essas análises todas que vão vir de vocês, porque é um documento para debate. A gente vem debatendo esse documento com candidatos, tanto aos governos estaduais quanto ao governo federal, com parlamentares. Então, assim, no mundo político a gente tem feito muito fortemente esse debate, mas também com professores, educadores, academia, universidades, especialistas, gestores em educação. Então, esse tem sido um debate bastante amplo e é um documento que precisa ganhar um consenso que não seja superficial.
né? Por isso que é importante a gente ter esse detalhamento e debater, porque é pelo diálogo que a gente consegue ter uma estrutura propícia para a implementação dessas mudanças que a gente precisa fazer e promover no país. Então, eu queria que vocês olhassem lá o documento, porque a gente, de fato, assim, não tem como responder essa pergunta, como fazer esse investimento, porque tem uma série de políticas, e eu acho que a gente tem que combater a ideia, e eu sou, assim, uma advogada para combater a ideia de que existe bala de prata. Olha, eu tenho uma ideia brilhante para melhorar a educação, é só fazer 3 pontinhos, não importa o 3 pontinhos, está errado, porque não tem uma política apenas que dê conta da gente melhorar a qualidade da educação pública do Brasil. Sobre acompanhar as tratativas do Legislativo, a gente tem uma equipe dedicada a isso no Todos para a Educação. Se vocês acompanharem as nossas redes sociais, tem muita... a gente faz muito alerta, por exemplo, ontem a gente soltou um alerta que surtiu efeito, porque a gente dispara isso também para a imprensa, para formadores de opinião, para as pessoas que podem reverberar a mensagem. A gente soltou um alerta para um pedido de urgência da deputada Bia Kicis para votar uma medida legislativa que tiraria, que favoreceria o homeschooling e tiraria o abandono intelectual como algo suscetível à penalização, né? Então, isso seria um impulso muito grande para o homeschooling. O Todos para a Educação é contra o homeschooling como política pública. O homeschooling, a gente entende algumas especificidades e exceções em que o homeschooling pode ser e é importante, né, é necessário, mas não como política pública como que é esse governo federal. Então, a gente soltou esse alerta ontem no Twitter, então faço aqui meu convite para vocês seguirem o Todos para a Educação, me seguirem também no Twitter. Eu faço muita atualização de matérias legislativas que estão no Congresso Nacional ali em tramitação, riscos, retrocessos, mas também boas notícias, o que tem avançado no país. Então, a gente faz esse acompanhamento. Também tem a conta do Lucas Ruger-Bruge, vocês vão lá ver também, tá, é um integrante do Todos para a Educação, ele também faz, e ele especificamente sempre faz os relatos do que está acontecendo no Congresso Nacional. Então, entendendo aqui que essa foi a pergunta. E, por fim, sobre educação integral para todos, Isaltino, assim, você tem toda a razão. No Brasil, a gente tem o ensino regular, né, a escola regular e o tempo integral. Tinha que ter só tempo integral, né? Nos outros, assim, eu lembro de algumas experiências fora do Brasil em que explicar que tem escolas de tempo integral. Então, assim, tem alunos que têm aulas mais de 7 horas por dia, mas tem a maioria que tem 4, 5 horas por dia. Isso dá um tilt, assim, as pessoas, assim, em geral, dos países da OCDE, eles não entendem como que um país trata diferente alunos brasileiros, né, assim, como a gente trata tão diferente, não deveria haver essa diferença tão grande. Os alunos, a gente deveria caminhar para uma situação em que a demanda por tempo integral fosse cumprida. Nem todo aluno, nem toda família deseja educação em tempo integral, mas para todas aquelas que querem, a gente deveria ter. Por exemplo, o Pernambuco já chegou nesse patamar, então eles estão com 70% das matrículas em tempo integral, que ajustou com a demanda. Eles têm também 70% de demanda das famílias, dos jovens, pelo tempo integral, então eles conseguiram ajustar. Então, é o estado que é um exemplo. E aí, Isaltino, você perguntou sobre por que o ensino médio acaba tendo essa prevalência, né, em relação ao tempo integral, e esse é uma questão histórica no país, assim, tem muito mais a ver com o contexto histórico. O caso de sucesso exitoso que a gente tem em tempo integral no Brasil é o do ensino médio em Pernambuco, que é um modelo que se expandiu e hoje está em 19 estados, né? A gente olha para a alfabetização em regime de colaboração do Ceará, que também está se expandindo,
mas essa expansão, essa disseminação dessa experiência de Pernambuco, ela é mais antiga ainda, né? Ela já acontece há mais tempo e já chegou a 19 estados em diferentes níveis de implementação, mas em todos eles muito forte. Então, por uma questão histórica, o ensino médio acabou sendo na frente dessa corrida. Não é uma corrida necessariamente competitiva, na qual as etapas competem entre si, mas elas competem pelos recursos, e nesse ponto você tem razão, porque, como eu disse, né, os fatores de ponderação, por exemplo, do Fundeb, eles acabam direcionando mais recursos para o ensino médio, é compreensível, porque é uma etapa que custa mais mesmo, mas isso significa que outras etapas vão receber menos, porque o volume de recursos é mais ou menos fixo, então a gente precisaria ter uma expansão de tempo integral para todo mundo, ter também uma expansão do investimento per capita no Brasil em educação, porque essa conta, como porcentagem do PIB, diz pouco. O Brasil é um país que tem muito estudante, tem uma renda per capita média baixa em relação aos outros países, então o investimento por aluno acaba sendo também muito pequeno. A gente está falando aqui que é 1/3, né, o per capita brasileiro é 1/3 do per capita dos países da OCDE. Então, mesmo a gente investindo parecido que os países ricos investem em termos de porcentagem do PIB, quando a gente vai olhar o investimento por aluno, a gente investe 1/3 do que eles, né? Porque a gente tem uma população maior, a gente tem uma população jovem também, uma proporção maior do que os outros países, então a gente acaba tendo um recurso para esse investimento menor. A gente precisaria ter um investimento maior, sim, no Brasil, mas fazendo agora a conexão com a primeira pergunta, encerrando, não adianta a gente investir mais se a gente não souber onde investir, né? Se a gente não tiver muita clareza onde investir, e como continuamente melhorar, aprimorar a implementação dessas políticas públicas com continuidade daquilo que dá certo. Por que Ceará e Pernambuco são dois grandes exemplos de resultados, né, que depois acabaram chamando a nossa atenção para as suas políticas? É porque nesses estados existe uma continuidade em algumas políticas públicas que fez com que o acúmulo fosse possível até a gente chegar nos patamares atuais de resultados, que ainda dá para melhorar bastante, mas que chamam muita atenção diante do cenário nacional. Então, boa implementação, boa formulação, aprimoramento contínuo, continuidade daquilo que está dando certo, com garantia de investimentos, isso é algo que a gente precisaria levar muito mais a sério no país. Obrigado, Priscila, pelas suas considerações, contribuiu muito as suas respostas para estar elucidando aqui os pontos levantados no chat e também as minhas ponderações aqui. Vou fazer algumas considerações que foram feitas no chat para o André, né? André, se você quiser também seguir a mesma sistemática que nós acabamos de fazer, né? Você pode ir anotando tudo e depois você responde no global. A primeira seria: quais são os mecanismos já existentes para garantir equidade na distribuição geográfica dos investimentos? Eles são suficientes? Daí nós temos uma outra pergunta que ela vem no seguinte viés: sobre o ICMS educacional, municípios que atinjam o mesmo índice de aprendizagem, mas tenham quantidades de estudantes diferentes, vão receber o mesmo valor da cota parte do ICMS educação? Como engajar os prefeitos de municípios mais populosos que precisam empenhar um maior esforço? E, por fim, nós temos mais uma pergunta que ela vai na seguinte direção: como um município que tem mais de 80% de seus recursos alocados em folha de pagamento pode desenvolver uma educação de qualidade com menos de 20% restantes? Então, essas são as perguntas, André, e você tem aí em torno de 10 minutos para fazer as suas considerações. Por favor. Começar aqui pela questão da distribuição, né, e de maneira mais justa. A própria Priscila falou bem sobre
a evolução que vem acontecendo desde a implantação do Fundef, que passou pelo Fundeb, que agora no novo Fundeb, né? Mas, lógico, as desigualdades em termos de financiamento, em termos de repasse de recursos educacionais, elas reduziram, mas não se chegou ainda, né, ao nível ideal, né? Nós tínhamos, antes da criação dessa lógica do valor por aluno anual, nós tínhamos uma disparidade enorme. Cada município, cada governo tinha o seu montante para investir dentro dos seus 25%, e aí, quando você ia calcular o valor por aluno de cada ente federativo, você tinha muita diferença. Então, isso, com a criação desse valor por aluno anual total, né, que o Fundeb novo traz, agora nesse contexto, a partir de 2021, reduziu, mas ainda temos a componente do valor por aluno do antigo Fundeb. Então, a gente ainda tem muita diferença, e daí você pega, por exemplo, municípios, só para citar um dado rápido, os municípios do estado de São Paulo, eles têm, de cada R$ 100 que eles têm para a educação, R$ 52 são oriundos do Fundeb. Então, eles têm uma dependência de 52%, digamos assim, do Fundeb. Os municípios do estado do Ceará, essa dependência é 89%. Então, aí você já vê que há uma disparidade territorial enorme, mas acredito, né, que a gente, dentro da lógica que vem seguindo, de médio e longo prazo, a gente está caminhando para reduzir essa desigualdade, inclusive com o estabelecimento de fatores de ponderação no próprio novo Fundeb, já previsto, inclusive na legislação. Confesso eu, e aqui eu faço pensando algo que acho ser muito complicado, muito difícil estabelecer algo objetivamente calculável, digamos assim, mas já está previsto na lei do Fundeb fator de ponderação com níveis socioeconômicos. Então, vamos ver aí como vai vir essa regulamentação, e quem sabe esses fatores também terão, né, o papel de reduzir mais ainda os níveis ainda altos de distribuição de recursos. Segunda pergunta é sobre o ICMS educacional e a questão do tamanho das redes. Como dito, as experiências já existentes, e aí eu cito o Ceará, que é o mais antigo, eu cito Pernambuco, que implantou aí em 2019, e tem vários outros aí em implantação, Sergipe, Amapá, que já implantaram também, e alguns outros estados que estão iniciando conversas, enfim, a partir agora da emenda do Fundeb. Em todos os casos, não há componente tamanho de rede, pura e simplesmente o desempenho educacional. Então, o município que desempenha da mesma forma que o outro e tem redes diferenciadas em tamanho, vai receber, no tocante à fração do ICMS que compete à educação, o mesmo volume financeiro. É óbvio que isso traz uma certa, digamos assim, eu já passo aqui para a terceira pergunta, uma certa dificuldade em engajar os municípios maiores, mas, e aí eu remonto novamente ao exemplo do Ceará pelo tempo, que já são aí 14 anos de implantação. Mas você, antes mesmo do repasse do recurso, né, de considerar isso, você tem todo um movimento político-social de avaliação de um ranking estadual. Você não tem nenhuma cidade dessas com porte maior que queira se estabelecer nas piores posições a nível de ranqueamento educacional. Então, o engajamento político e social é muito forte quando dá divulgação desses resultados e, obviamente, você vai ter aí os seus impactos financeiros, mas essas cidades maiores, elas também têm uma dependência bem menor desse sistema de financiamento educacional, uma dependência bem menor de Fundeb e uma condição bem mais evoluída de arrecadação de tributos próprios, o que acaba compensando, né, e o que se pode também fazer é uma transição de médio prazo, não precisa ser aplicado de imediato essa sistemática que aí está prevista na Constituição Federal agora, né, com a emenda 108. Para além disso, é importante ressaltar que na emenda 108 diz que até agosto de 2022 os estados terão para contemplarem na sua legislação estadual o mínimo de 10% como forma de distribuição desse ICMS via critério educacional. E que no tocante a esses 10 pontos,
será considerado mérito e será considerado desempenho. Então, não se fala lá em fator de, digamos assim, populacional, que seria aí, no caso, o tamanho da rede. Caso, né, a interpretação que se dá é caso o Estado queira ir além de 10 pontos percentuais, como fez Pernambuco, que colocou 18, como fez Ceará, que colocou 18, no excedente aos 10, ele poderia, eventualmente, contemplar alguma situação de tamanho de rede, né, mas no mínimo de 10 previsto na emenda, não. Aí ele teria que colocar fator de critério de mérito e desempenho, que é o que está previsto na Constituição. Por fim, vem uma pergunta bem complicada, né, que como se gerir um município, um ente federativo, em que mais de 80% dos seus recursos, e aí eu acredito que esteja fazendo referência ao Fundeb, né, estejam atrelados aí à folha de pagamento. Realmente, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? À medida em que a gente foi tendo a evolução, desde a lei do piso salarial dos profissionais do magistério, lá em 2008, né, com a evolução dos planos de carreira e a partir do final de 2009, início de 2010, principalmente os profissionais do magistério e dos profissionais agora, com a nova obrigatoriedade de se estabelecer um novo plano para os profissionais de educação, né, vindo da legislação do novo Fundeb, é óbvio que o crescimento vegetativo e os reajustes, eles passam a fazer um peso muito forte no recurso do Fundeb. E aí o que acontece é o gestor ele terá de ter um manejo maior entre discutir a educação, e aí principalmente o gestor da educação, não apenas interna à educação, mas ter toda uma integração com o gestor maior, estabelecer a capacidade de investimento que o município tem para ir além dos 25 municípios ou Estado, e saber lidar com os demais recursos que sobram, né, para além do montante que tem no Fundeb, nos demais recursos que são constitucionalmente previstos, por exemplo, essa estratégia aí do ICMS educacional. De curto prazo é complicado, né? De médio e longo prazo também o que se pode fazer é um planejamento, visualizando aí todas as situações da folha de pagamento e visualizando também situações educacionais como políticas de nucleação, etc, etc. Mas é algo que daria aí por si só um debate muito mais complexo, muito mais demorado do que uma pergunta simples, né, que requer uma resposta rápida do que a gente está fazendo. Então, basicamente, o que o Isaltino me passou seriam essas perguntas. Deixo novamente aqui os agradecimentos, né, e se tiver mais alguma pergunta, também estamos à disposição. Obrigado, André, pelas suas ponderações, contribuíram muito aqui para os esclarecimentos, né, que apareceram, as dúvidas que apareceram no chat. E eu vou fazer um momento, né, de agradecimento às instituições, e aí a gente encerra aqui essa mesa. Então, primeiramente, eu agradeço a toda a equipe Parque, a Associação Bem Comum, ao Instituto Natura, a Fundação Lema, por toda a organização do seminário. Agradeço em nome do nosso secretário de Estado de Educação, secretário Alan Porto, pela disponibilidade da Priscila Cruz e do André Carvalho a estar compartilhando hoje, né, toda essa discussão, essa tarde, conosco. Agradeço a todos e a todas que também estão assistindo e, por mais, a gente desfaz essa mesa temática e uma boa tarde a vocês e, novamente, muito obrigado em nome do secretário aos nossos debatedores. Pessoal, que dia maravilhoso e produtivo que nós tivemos hoje, não é não? Pois é, nós discutimos e aprendemos sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças, tema tão importante e um desafio que estamos vivenciando agora, e juntos nós precisamos enfrentá-lo. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir vozes importantes da educação brasileira, tratando sobre a volta à escola e o fortalecimento da aprendizagem na alfabetização, trazendo ensinamentos que podemos e devemos levar para o nosso dia a dia. Eu trabalho em prol ao nosso objetivo em comum, alfabetizar as crianças. Cada um de nós aqui faz parte dessa transformação que queremos ver no Brasil. E vamos então para o encerramento da tarde de hoje.
Nos vemos amanhã, às 14 horas, para o segundo e último dia do Seminário Parque 2021. Compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Não percam, hein? Até lá! Pessoal, que